A pedido do professor Jovenildo, a gente preparou alguns experimentos da parte de eletromagnetismo que vocês estão entrando agora, né? Tiveram eletrodinâmica, eletrostática e provavelmente agora entram em eletromagnetismo. Então, a historinha começa o seguinte: antes de 1920, eles acreditavam que os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos, eles não tinham nada a ver, eles eram bem distintos uns dos outros, né? Eles conheciam a ideia de que no ímã há uma certa polarização norte e sul, e nessa polarização norte e sul, quando os polos são iguais, a repulsão, e os polos diferentes têm atração, né? Então eles sabiam exatamente isso, né? Aí em 1920, o professor Ørsted, ele descobriu o seguinte efeito, né? Ele tinha um circuito elétrico montado e próximo a esse circuito elétrico ele tinha uma bússola. Ele esqueceu uma bússola e quando ele ligou o circuito elétrico, ele observou que essa bússola mudou o sentido. Ou a Terra mudou o polo magnético dela, né? Mudou o norte e o sul, ou eu descobri uma coisa que nunca ninguém tinha descoberto. Então aqui eu tenho uma fonte de corrente contínua que está passando, está ligada com esse fio, e eu tenho duas bússolas, uma similar ao que o professor utilizou e uma mais didática. Olha só o que acontece quando a gente liga o circuito. Desliguei. Ó. Aí o Ørsted falou assim: percebi uma coisa que ninguém percebeu. Ninguém nunca tinha percebido que quando passa uma corrente elétrica por um fio, na periferia desse fio forma-se linhas de campo eletromagnéticas, concêntricas desse fio. Quanto maior a intensidade da corrente elétrica passando pelo fio, maior a intensidade das linhas de campo, quer dizer, o campo magnético fica maior. Ok? Aí, a gente poderia até enxergar essas linhas de campo eletromagnéticas aqui, né? Eu tenho dois ímãs embaixo, e se eu polvilhar limalha de ferro, eu enxergo essas linhas de campo, né? Apesar de elas serem invisíveis, ela vai direcionar a limalha pelas linhas de campo. Aqui, ó. Eu tenho dois ímãs lá embaixo. Estão enxergando a preferencial deposição das limalhas de ferro? Aí o Faraday falou assim: poxa, mas se uma corrente elétrica passando por um fio gera em torno dele um campo magnético, e se eu fizer o contrário? E se eu pegar um campo magnético e eu aproximar de um fio? Esse, senhores, é o mesmo princípio dos nossos geradores, né? Ou pelo menos da maior parte dos geradores que você tem, né? Tanto faz se é uma hidrelétrica, se é uma termoelétrica, a ideia é similar, né? Que vai passar um fluido, vai girar uma turbina, essa turbina vai girar um campo magnético, e esse campo magnético vai excitar um condutor. Então aqui eu tenho exatamente isso, ó. Eu tenho um campo magnético, que é um ímã, né? E uma bobina. Os senhores observam, está ligado nessa bobina um amperímetro na escala micrométrica. Então uma pequena amperagemzinha. Ó, quando eu introduzo, os senhores estão observando? Não estão observando nada. Estão observando um mau contato? Naturalmente. Fala pra mim, tá aparecendo aí? Ó, quando entra, ocorre uma corrente num sentido. Quando sai, no sentido contrário, ó.
entra, sai, entra, sai, entra, sai. Vocês já viram isso? É o mesmo princípio do seu gerador, senhores. Esse aqui não é um gerador, é um motorzinho. O gerador é um motor ao contrário, senhores. Pode ser um motor ao contrário. O que a gente tem é, isso aqui é um motorzinho de prato de micro-ondas, aquele motorzinho que gira o prato do seu micro-ondas. Então, ele é um magneto no rotor e em volta, no estator, você tem um enrolamento de cobre. Então, se eu girar esse rotor, há uma geração de uma tensãozinha aqui. Por gentileza. Coloca o dedinho aqui. Vou demonstrar para os senhores, ó. Coloca o dedinho lá. Ó. Vamos ver como é que eu vou fazer. Tô de boa. Não, tô de boa. Não, mas tio, vai lá. Não é nada mortífero, senhores, porque a tensão não mata. A corrente é muito baixa aqui, ó. Vamos um pouquinho. Aqui na casa do velho. Você passa de lado. Tudo bem? Quase perdeu o braço. Atenção aqui na casa. Eu já cheguei a medir. 250 volts. Vamos, Alice. Sei, quando se tiver no circuito. Vamos passar a corrente. Vamos lá, vamos lá. Eu vou dar uma. Vai puxar mais, eu vou pra olhar. Mano, as canetas não Aí, olha só assim, olha. Aí o Lenz observou que a corrente criada é contrária ao campo que originou. Então, se eu entrasse com o norte, ele criava uma corrente contrária que criaria o campo contrário, norte. Então sempre repelia, ou sempre puxava. Vocês notem que aqui a corrente está indo de um lado e está vindo do outro. Né? Então esse é o princípio da lei de Lenz. A gente vai demonstrar por aqui. No caso, essa fonte vai gerar uma corrente elétrica aqui, que vai gerar um campo magnético nessa bobina, e eu vou colocar uma espira de alumínio aqui. Como essa espira vai gerar um campo magnético contrário, né, porque ela vai ter uma corrente passando por ela, o que vai acontecer com a espira? Campo magnético contrário, o que vai acontecer? Atração ou repulsão? Não. Teoricamente, a mesma teoria para fazer o trem para. Se você aumentar, não encosta no chão. não, o senhor tem alguns metais no corpo. Claro que vai induzir alguma coisa, mas não é
o senhor não tem capacidade de sentir o campo magnético. Né? Aqui eu tenho uma espira que está cortada, então por ela não vai circular uma corrente. Conclusão, não vai ter um campo magnético. Ou seja, ela não ia subir. Começa nenhum, não tem nenhum. Cala a boca. Ok. Ok? Então sempre contrário ao que originou. Né? E esse é o princípio dos nossos motores de corrente contínua, dos nossos motores, né? Então, aqui eu tenho o ímã permanente nas laterais e a gente vai energizar o rotor. O rotor vai passar uma corrente elétrica, vai criar um campo magnético. Então, ora ele vai ser atraído pela parte externa, ora ele vai ser repelido pela parte externa. Então vamos ligar para vocês verem. Infinito o quê? Tem uma fonte aqui. É o princípio dos nossos motores até hoje. E para demonstrar que existe a possibilidade de ser gerada energia por campo magnético, né? A gente poderia citar o Tesla, né? Eu tenho uma bobina de Tesla feita aqui e tem uma fonte nessa caixinha. Ele vai citar um campo magnético variável nessa bobina. Você pode sortear o conteúdo da caixinha para lá e depois? Portanto, não tem nada. Tem uma bateria. Não, o antigo conteúdo. O Tesla, a ideia é que ele. Ops, agora deu mal contato. Grande mau contato. Grande mundo. O mau contato existe. Ah, sim, com certeza. Agora foi. Ah, mas está ligado em alguma coisa. Putz, funciona. Aí. O Tesla energizou, iluminou uma cidade inteira sem fiação nenhuma. Ele simplesmente ligava uma bobina de Tesla no alto de um morro e excitava os postes de metal que estavam ligados à iluminação na rua. É o mesmo princípio do wireless hoje. Sem fiação, é impressionante. Tem que ser, né? Uma bobina. Tem um lampião tem umas tochas. Nossa, tá parecendo que alguém desse refil está tentando se comunicar com a gente depois. É, o Tesla tinha dessas histórias também. Como é que é? Bom, Coisas estranhas. quis mostrar algumas coisas sobre eletromagnetismo que vocês vão estudar agora nessa segundo semestre. Ok? Dúvidas? Não. Então é isso, senhores. Obrigado. Agradecemos aí ao professor Plínio, né, da Matec, né, por toda os profissionais. Obrigado.